Olá, o Sempre Mulher está no ar e no programa de hoje vamos falar sobre estresse. Quem será que é mais estressado, o homem ou a mulher? E quais são os motivos, as causas do estresse feminino? No programa de hoje você vai saber todas essas causas e ainda o que fazer para preveni-lo ou então amenizá-lo. Você não pode perder o programa que está apenas começando. E para nos ajudar a pensar sobre esse assunto, refletir sobre esse tema, é claro, além de você, que está aí do outro lado, estão conosco aqui no estúdio convidadas muito especiais. Eu começo apresentando para você a professora Ellen Molina. Tudo bom, Ellen? Como vai? Muito bem. Prazer em estar aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite. Ai, imagina. Um assunto interessante, né, Ellen? Preciso muito dele. Falar sobre ele. E também vai conversar com a gente hoje Esther Brandi. Tudo bom, Esther? Tudo bom, Betina? Tudo bom. A Esther é naturopata, especialista em tratamentos naturais, né, Esther? Sim, estamos no processo. E também hidrocolonterapeuta. Exatamente. A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também. O que é a hidrocolonterapia, de que forma que o intestino afeta o humor das mulheres e de repente aí causa umas mulheres, ou melhor, deixa as mulheres ainda mais estressadas. E quem vai nos ajudar a compreender tudo isso é a Rosana Maso, que é psicóloga. Está conosco. Tudo bom, Rosana? Tudo bem, Betina, e você? É um Tudo prazer ótimo. estar aqui novamente. É bom tê-la com a gente. A Rosana trabalha no Cevisa, que muito gentilmente cede os profissionais para poderem participar com a gente do Sempre Mulher. E eu quero começar perguntando para vocês se consideram estressadas, Ellen? Imagina. Isso deveria ser um sim? Nós nunca entregamos muito o jogo, né? Mas dentro cada mulher sabe, né? A nossa vida tão agitada de hoje em dia, eu como professora, que tenho que ser eficiente no trabalho, eficiente como mãe, eficiente como esposa, eficiente como dona de casa. Só te falar cansa. É muita eficiência, né? Não, como que faz? Como que maneja tudo isso de uma forma saudável? E é um prazer estar aqui com pessoas especialistas no assunto para me indicar, para me ensinar como trabalhar tudo isso, né? Esse drama que a Ellen acaba de falar, eu acredito que é o drama da mulher moderna, todas nós vivemos, né, Rosana? Sem Conciliar dúvida, os diversos todo dia. papéis e ainda sermos eficientes em tudo. Exatamente. Eu sempre brinco quando eu vou falar, principalmente para mulheres, que essa revolução feminista só nos prejudicou, porque a gente só aumentou a nossa carga de papéis diário, né? Como ela disse, é o papel de mulher, é o papel de profissional, de mãe, né? De esposa, de filha, e tudo isso junto, somado ao nosso dia a dia, que normalmente já é estressante, né? Para quem mora nas grandes cidades, pior ainda, trânsito e tudo mais, é um gerador de estresse contínuo, diário, e se a gente não administrar isso, podemos ter problemas sérios no futuro. Com certeza. A Esther administra bem, Esther, ou se considera uma mulher estressada? Olha só, eu sou daquelas que esconde. Você olha para mim, eu sou muito calminha, quietinha, mas o estresse, minha atividade mental é intensa. E nós mudamos de uma cidade grande para uma cidade pequena, e a gente leva o estresse junto com a gente. Até você entrar no ritmo da cidade menor? Nossa, a gente tem que se cuidar para não estar na mesma correria da cidade grande. E aproveitar a cidade pequena, os benefícios de morar numa cidade pequena. Isso que você fala é interessante. Às vezes, Ellen, a gente não consegue aproveitar os benefícios, né? O ambiente onde a gente está vivendo por conta da correria, do estresse, da agitação. A cabeça não desliga. Exato. Você pode estar num lugar perfeito, mas a sua cabeça está em lugares diferentes. É difícil você ter controle da sua mente, das coisas, das obrigações que tem que fazer, das coisas que tem que cumprir, mesmo quando você tem uma agenda pequena. Ela pode te estressar. Se você não souber... Sim, se a gente não administrar a nossa... Eu brinco, não é a sua agenda de trabalho, mas é a agenda de vida que nós temos que aprender a administrar para fazer esses papéis da melhor maneira possível e sofrer o menos possível. Não isso é legal. Diferentemente da Ellen, é a questão dela realmente, a cada dia, dizer, olha, eu fico me segurando, isso também é tão ruim. Me controlando, às vezes é infinitamente pior do que aquela que vai, fala, tenta resolver. Então tá bom explodir? Gostei. Você está dizendo que é bom explodir? Sim, a gente não morre do coração quando a gente explode. Eu espero que meu marido esteja assistindo.
Todos nós, né? Em algum momento. A diferença é que forma nós vamos explodir. Não dá para sair chutando todo mundo aí o tempo todo, né? Mas o falar, o colocar para fora ajuda muito, sem dúvida, a aliviar a angústia, a ansiedade, que são fatores imprescindíveis que aparecem no estresse na nossa vida. Mas tem uma questão agora que vocês falaram em explodir, em estourar, né, e não aguentar a pressão, que me chama a atenção. Qual que é a diferença entre estar estressada e ser uma mulher, por exemplo, de pavio curto? Que estoura toda hora, que se irrita. Sim. Se a gente entender, Bettina, que o estresse é uma reação do meu organismo a tudo que acontece à minha volta, se eu sou uma pessoa de estupim curto, ou seja, eu tenho uma personalidade na qual eu não tenho tanta paciência, tanta tolerância, então eu vou explodir mais facilmente. Diferentemente de você estar estressado. O estresse combina reações orgânicas com aquilo que o meio ambiente promove em mim. Então, todo mundo pensa assim, eu estou estressado porque um monte de coisa ruim está acontecendo comigo. Não. Estresse também é causado por coisa boa. Programa um casamento. Só, mulheres, presta atenção. Programa um casamento. Você estressa? Angústia. Fica grávida, 9 meses esperando. Recebe uma promoção no seu trabalho. Tudo que exige da gente algo que é desconhecido. Uma mudança vai ser um gerador de estresse. Porque o estresse é essa reação que pode ser real ou imaginária. Olha, aconteceu um problema, alguém está doente, então você tem um motivo. Sim. Você ficou pensando, será que meu marido agora, onde é que ele está? O que ele está fazendo? Imaginário, você fica criando uma situação que é estresse. Então, ela pode ser real ou imaginária, e positiva ou negativa. Não é só coisa ruim que gera estresse. Normalmente, Esther, a gente pensa que é o negativo, né? Os problemas é que trazem o estresse. Eu sentia isso na pele. Anos atrás eu tinha enxaqueca. E a enxaqueca era emocional, a enxaqueca pela alimentação, a enxaqueca hormonal. E, por exemplo, um dia eu fui visitar uma amiga que não via há muitos anos. Estava tão feliz visitando essa amiga. E me abaixou uma dor de cabeça tão grande, uma enxaqueca tão pesada, que eu fiquei na casa dela de cama. Porque estava tão feliz de vê-la. E a gente não relaciona às vezes. E a gente tem que relacionar sempre, muito. Porque as coisas boas que geram ansiedade por conta do novo e da mudança fazem o nosso organismo sofrer do mesmo jeito. Mas e como fazer para administrar isso, Rosana? Olha Porque quando é algo ruim, a gente até espera, né? Não, então estou ansiosa, estou angustiada porque perdi o emprego, porque meu marido está desempregado, por situações semelhantes, né? Agora, quando é algo bom, a gente não imagina que a gente vai ficar doente por conta de algo bom. Sim, mas o que realmente acontece, Bettina, é que se eu não consigo administrar isso bom, ou seja, eu vou programar o meu casamento, e se eu não consigo programar isso de uma maneira em que me satisfaça, tipo, eu sou muito exigente, quero que tudo aconteça na mais perfeita ordem, isso tudo é um dificultador para a gente ter as nossas reações. Mas, se você consegue administrar como? Tendo momentos de lazer, momentos para fazer um exercício físico, uma alimentação saudável, tudo aquilo que os nossos 8 remédios preconizam que a gente faça, a gente consegue administrar isso. Quando eu deixo de fazer algo, de ter domínio próprio, quando eu deixo de estabelecer alguma regra na minha vida, eu digo assim, entre o 8 e o 80, você tem 72 maneiras de resolver uma situação. Algumas resolvem no 8, outras resolvem só no 80, mas o ideal é que a gente encontre o nosso equilíbrio. Isso vai depender da rotina de vida que você tem. Você falou uma coisa um tempo atrás que me chamou a atenção, que é com relação à agenda. Sim. Às vezes a gente acha, e eu falo a gente porque alguma mulher pode estar pensando nisso nesse momento, que a agenda é só questão de trabalho. Não. Mas o trabalho faz parte da agenda da mulher. Sim. Nós temos uma agenda de vida que compreende as suas 24 horas do dia, independente do que você faz. Se meio-dia você trabalha, outro meio-dia você... Nós não temos tempo para lazer, para exercício. Mas temos que ter. Colocar isso onde você tem tantos compromissos diversos para cumprir em 24 horas. Exatamente. Aí daí você abre mão do sono daí? Não. Como que faz para dar Exatamente. conta? Se você abrir mão do sono, vai estourar em algum outro lugar. Se você não dormiu bem, o outro dia vai começar pior ainda do que o anterior. Então, nós temos que colocar na nossa agenda de vida aquilo que nós podemos cumprir. Não adianta eu pôr 10 atividades se eu só tenho tempo para 8. Exato. Você faz 8 hoje, o que acontece? Amanhã o seu dia amanhece com duas a mais. Duas de ontem que você não cumpriu. E vai inchando a agenda. E aí vai chegar uma hora que você não consegue fazer nada do que você tinha programado. Também você pode pôr uma lista de prioridades. Foi o que nós falamos aqui no Sempre Mulher na semana passada. Quais são as suas prioridades? Exatamente. Como você estabelece, Esther, essas prioridades? Isso que vai determinar a sua agenda, a sua rotina, o seu estilo de vida e a sua saúde também. Você tem que estar consciente.
Você não pode simplesmente deixar o barco rolar, como a gente diz, né? Você sempre tem que estar atenta. Estou estressada por quê? Então, vamos lá, vamos ver na agenda. Eu preciso escrever. Quando está estressada? Até quando eu estou deitada, preocupada com alguma coisa, eu tenho que levantar e escrever. Daí eu desligo. Olha que Então, interessante. cada um desenvolve a sua técnica, né? Todo mundo tem, do mesmo jeito que o meu cérebro escolhe um órgão-alvo para mandar, quando a gente não administra bem o nosso estresse, ele manda tudo aquilo que o cérebro liberou de neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, ele libera para um órgão. Por isso que você vai dizer assim, olha, eu tenho dor nas costas, o outro tem dor de estômago, o outro tem diarreia, o outro, a mão e o pé ficam frios. Por quê? Você escolhe, o nosso cérebro escolhe e manda tudo para aquele local. Agora, quando eu estabeleço prioridades e eu sei aquilo que é capaz de fazer com que eu fique mais tranquila, automaticamente eu vou conseguir um bom resultado. Agora, se eu não administrar a minha agenda, como é que eu vou fazer? Eu não vou ter tempo para ser mãe, só vou trabalhar, não vou ter tempo para ser esposa, não vou ter tempo de cuidar de casa. Não, eu tenho que me encaixar tudo isso na minha agenda. E vai chegar, de repente, ao final da semana, Ellen, se sentindo frustrada. Porque eu tinha tantas coisas para fazer, eu fiz um monte de coisas e, de fato, eu não cuidei de mim. Né? Eu não me preocupei comigo, eu não fiz nada para a minha saúde, eu não fiz nada para o meu bem-estar. Você não se sente assim de vez em quando? Exatamente assim. E eu acho que eu posso falar em nome de muitas profissionais, muitas mulheres, mães por aí que estão sofrendo o mesmo problema que eu. Então, eu sou a voz delas hoje aqui. Ok. Então, temos que ter uma prioridade. Sim, estabelecer prioridades. E quando tem várias prioridades. Por exemplo, a minha família, meus filhos, meu esposo, minha carreira são todos importantes. Então, esse colocar a prioridade para você conseguir colocar tempo para você também ser prioridade, então eu acho que isso é muito da cabeça da mulher. A gente tem que se conscientizar que também temos que entrar nessa lista. Sim. Porque é claro que a minha tendência natural é priorizar os meus filhos, priorizar meu esposo, priorizar minha carreira. E a gente se conscientizar que, epa, eu também sou prioridade, eu também tenho que entrar nessa lista, tem que ter um trabalho em cima disso, não é não? Não é natural, é natural? O grande ponto nisso é o seguinte, Ellen, se você não se colocar em primeiro lugar, você não vai poder fazer nada para ninguém mais. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir com que ninguém mais que esteja em sua volta esteja bem. Se você estiver mal, doente, triste, chateada, vai adiantar algum dos outros papéis? De mãe? Não é egoísta? Não. Isso é amor próprio. Se você observar, por exemplo, na sua casa, eu falo isso por experiência própria. Se o dia que você não está bem, que você está irritada, que você está cansada, como é a rotina dos seus filhos e do seu marido? Todos é alterada também. Clima. Agora, quando você está bem, está alegre, de bom humor, para frente, disposta, como eles estão? É verdade. Ellen, essa é aquilo que Deus deixou para a gente dizendo assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar primeiro, não vou conseguir fazer nada de bom para o outro. Então, se a prioridade número 1 da sua vida não for você, pessoa, demonstrando o quanto você tem de amor próprio, que é isso que Deus espera de mim, de você, de todos nós, como é que eu vou fazer algo para alguém? Não é egoísmo. Egoísmo é a gente estar num local, ter 10 pedaços de bolo, nós estamos em 10 pessoas, eu como 2, você come 2. 2 pessoas vão ficar sem bolo. Isso eu estou falando de uma questão de egoísmo. Mas amor próprio é, quanto mais eu gostar de mim, quanto melhor eu estiver, todo mundo que estiver à minha volta vai estar bem. Mesmo que isso tome o tempo de alguma outra coisa. Exatamente, também importante. Porque eles também vão ter que fazer essas escolhas para poder fazer você estar bem. É uma troca de engrenagem. O meu espaço começa e tem que fazer com que as coisas funcionem e se encaixem com o do outro. Uma forma também, Rosana, da gente ensinar para eles o que é prioridade. Sim. Né? Como eu escolho as prioridades da minha vida. A minha mãe está abrindo mão de tal coisa para que ela, de repente, faça uma atividade física, para que ela, de repente, fique com a gente. Quais são as prioridades que ela está estabelecendo? A gente ensina muito pelo exemplo. Então, a partir disso, a gente começa a pensar, eu acredito que a mulher é muito mais estressada, tem muito mais motivos para ser estressada, Esther, do que o homem. Com certeza, porque a gente já tem instintivamente essa mania de doação. A gente se doa para o marido, a gente se doa para os filhos, a gente se doa para a mãe, para o pai, profissionalmente a gente se doa e esquece da gente. O que a Ellen falou é uma coisa muito palpável.
Isso vai muito além do emocional, vai em todos os outros pontos, vai na questão física, igual você falou, às vezes você dorme menos do que todo mundo, porque todo mundo foi dormir e você ficou arrumando coisas ainda em casa, né, com outras tarefas e outras obrigações que todas nós temos. Mas a relação é, estabeleça as suas prioridades, as suas necessidades, e não aumente na sua agenda coisas que você não vai poder cumprir. Que só vai fazer mal no dia seguinte. E uma coisa bem importante também, que a gente falou na semana passada, mas a gente reforça agora aqui, ao estabelecer as prioridades, sem culpa, né, Rosana? Porque não adianta nada eu estabelecer uma situação X como prioridade e me sentir culpada porque estou fazendo X e não Y. Exatamente, isso acaba acontecendo, Bettina, principalmente pra gente que trabalha fora, se sentir culpada porque não passou X tempo com o seu filho. Não, ele tem que entender que o seu trabalho exige de você tanto tempo, mas que você também tem que arrumar tempo para ele. Então, eu me obrigo a levar meu filho no colégio, me obrigo a almoçar com ele, me obrigo a ter tempo para chegar à noite e ver as coisas que ele fez, lição, orar com ele. Quer dizer, eu me obrigo a ter atividades para que eu não me sinta depois culpada. Porque senão eu digo assim, você quer compensar a falta da sua presença com o seu filho, dando presentes para ele. Ou amenizando algumas correções que deveriam ser feitas. Isso que ele quer a sua presença, ele não quer presente. Ele pode até querer, mas ele não precisa disso. Exatamente. Exatamente. Agora, além dessa questão psicológica, né, comportamental que a gente está vendo aqui, que gera estresse, que são os inúmeros papéis que a mulher acaba assumindo, né, a ansiedade por conta de situações boas ou situações ruins, tem também uma questão bem interessante que gera estresse, que é o mau funcionamento de alguns órgãos do nosso corpo, por conta de uma rotina desregrada, uma alimentação não muito saudável, né, Esther? Então, o mau funcionamento de alguns órgãos, como, por exemplo, o intestino, pode gerar não só um mau humor, mas um estresse constante. A palavra enfesado, né? A raiz dessa palavra tem duplo sentido. Enfesado porque ele está mal-humorado e enfesado porque ele está cheio de fezes, literalmente. E o resultado é o então, mesmo. O resultado é o mesmo. Com certeza. Então, mulheres, vamos cuidar do intestino logo de manhã. O seu dia vai ser muito melhor, muito mais produtivo, né? O intestino é fundamental na nossa saúde. É o esgoto do nosso organismo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Eu agradeço a Ellen que esteve com a gente. Ela volta no último bloco e a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta então para falar sobre como o mau funcionamento do intestino afeta o humor, o bem-estar de todas nós, mulheres, homens também. Mas hoje nós estamos falando para as mulheres. Não sai daí que a gente já volta. Meu nome é Nájila Rios, eu sou empresária e consultora de empresas. A dica é para você ser transparente com as outras pessoas, seja você mesmo. Tentar ser outra pessoa, tentar impressionar é algo comum, não é mesmo? Mas e o outro? Ele pode pensar assim, será que está escondendo alguma coisa? Será que é inseguro? Será que não se aceita? Pense nisso, seja transparente.